Boa noite. Estamos aqui na nossa quarta-feira, quinzenalmente, reunido então para o grupo de estudo do Instituto Multiportas. Estamos fazendo a leitura comentada do livro Amor do Espírito, do Bert Hellinger, e vamos dar continuidade então à leitura que parou na página 42, e quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Flávia. Então, já te passo a palavra, Flavinha. Muito obrigada. Olá, boa noite. Ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, começando pelo mais elementar. Homem e mulher. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O masculino está orientado para o feminino. Por isso, o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino. A mulher. O homem só se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa. E a mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Portanto, faz parte, em primeiro lugar, das ordens do amor entre o homem e a mulher, que o homem queira a mulher como mulher, e que a mulher queira o homem como homem. Por isso, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para diversão ou sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos, então a casa foi construída sobre areia, e dentro da maçã já se encontra o verme. Pai e mãe. Em segundo lugar, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos estejam orientados em função de um terceiro, e que sua masculinidade e sua feminilidade só se completem num filho, pois o homem só se torna plenamente homem como pai, e a mulher só se torna plenamente mulher como mãe. E só no filho o homem e a mulher formam indissoluvelmente uma unidade, de maneira plena e visível para todos. No entanto, seu amor ao filho, como pais, apenas continua e coroa seu amor como casal, porque este vem antes daquele. E assim como as raízes nutrem a árvore, assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de pais pelo filho. Então, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, também admiram e amam em seus filhos. E tudo o que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. E quando se dão mal em sua relação conjugal, também se dão mal em sua relação com a criança. Porém, quando o amor dos pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada,
aceita, respeitada e amada por ambos os pais. Sabe que está em ordem e sente-se bem. O desejo. Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos: toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nobre missão. Onde erramos e o que precisamos aprender e fazer? O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois, sem se falarem, fosse imediatamente para casa. Eles concordaram. Então ele lhes disse: toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana. Mas, apesar de todos os seus esforços, ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão. Por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? E os despediu. Então eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudessem esperar mais. Mal se viram sós, deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em 2 semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteira, publicou no jornal o seguinte anúncio: enfermeira procura viúvo com filhos para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito: uma mulher quer um homem. Quem me quer? Pode dar uma paradinha, Flávia, porque a gente já tem aí tanta coisa, só Jesus. Sim. Né? Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta, para a gente tentar responder? Ou tentar refletir, né? Responder, não refletir. Eu sempre gosto dessa que o Bert fala sobre o homem precisar de uma mulher e da mulher precisar de um homem para eles se realizarem plenamente como homem e mulher, né? Porque eu acho que é muito comum, principalmente acho que nos tempos atuais, falar assim, quando uma mulher está ferida, né, por relações passadas, eu não preciso de homem, né? Ou então um homem que também está super triste porque teve alguma experiência que não acabou não dando certo. Falar isso, eu não quero mais mulher nenhuma, né? Também não preciso disso. Enfim, e se distanciar dessa emoção e dessa conexão. E o que eu acho bacana é que esse precisar, na verdade, é de um aprendizado, porque o outro traz coisas que a gente não tem realmente, né? Então, assim, é como se fosse aquele presente, né? E se a gente estiver de verdade abertos, a gente vai crescer, né? Como pessoa, como homem e mulher, enfim, e como casal. Então, essa disponibilidade para o receber o que o outro tem a oferecer, né? É. O quanto se usa um julgamento em torno da palavra precisar, né? Do outro. Se você lê isso aqui que o Bert Hellinger coloca, sem entender mais o Bert Hellinger, né, certamente que se alguém destacar isso aqui, colocar isso fora do contexto, fora do conhecimento, já vai começar aquelas ideias machistas, né, que as pessoas pensam e tal. E a gente observa uma coisa, que a gente sempre observa, principalmente nas leituras do Bert Hellinger, quando ele fala ordens do amor, olha o título, ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Logo depois desse tópico homem e mulher, ele vai falar de pai e mãe, e logo depois ele vai falar do desejo, da sexualidade e sobre a vida a seguir através de um homem e de uma mulher. Tem uma cronologia aí, o pensamento todo, sabe? E aí o entendimento disso, que, por exemplo, como fica então
as pessoas que vão escutar isso vão dizer, as relações homossexuais, como ficam de homens e de mulheres, né? Então, eu vejo que esse pensamento, ele extrapola essa questão só de uma relação entre um homem e uma mulher, entendendo que só através de uma relação de um homem e uma mulher que a vida vai seguir, né? É, então, mas que nós, a totalidade de todos nós, é de um homem, é do masculino e do feminino. E isso tem a ver com o homem e com uma mulher. O masculino e o feminino está no homem e está na mulher, né? Tem diferença entre o feminino e o masculino e o homem e a mulher. Que o masculino e o feminino é uma coisa que não diz respeito ao gênero, que diz respeito a todos nós. Mas nós olhamos, como a Lilian estava falando, né? Falamos mal do homem. E nós temos a vida só segue através disso. E nós não ficamos bem. Nós não podemos ter boas relações quando a gente não reconhece e não toma o homem. E a mulher a mesma coisa. Por isso, a mulher só pode ser mulher com o homem e o homem só pode ser homem com a mulher. Porque essa é a totalidade. Então, uma compreensão mais profunda disso, né? E saber que, claro que tem desdobramentos disso na relação de um homem com uma mulher, como são os filhos, porque os filhos, eles simbolizam essa totalidade. Todos nós simbolizamos isso, porque todos nós somos filhos, né? E essa unidade, que é o homem e a mulher. Então, todos nós somos essa unidade do homem e da mulher. E a gente só integra como mulher essa nossa outra parte através de um homem, seja através da relação mesmo, e aí claro que aí ele está falando do amor de um homem e de uma mulher, mas às vezes ultrapassa isso. A gente reconhecer o homem também, sabe? Quando a gente tem um filho homem, de pensar que mesmo que a gente possa ter uma relação com uma outra mulher, o homem faz parte da nossa vida, dentro da gente, né? E na nossa história, porque todos nós temos um pai, um homem, né? E muitas de nós temos filhos também, homens. Então, essa é uma compreensão bem mais complexa, elaborada, que não pode ser destacada assim só de uma frase. Por isso, eu penso que a gente, quando a gente vai seguir, isso tudo vai ficar mais claro para a gente também. Alguém quer comentar ou contribuir? Eu entendo, igual a Lili falou, que esse termo precisar, atualmente, ele é muito pesado, porque, para mim, olhar o lugar de precisar significa fragilidade do outro lado, e não é. Você escolhe que aquela outra pessoa participe da sua vida, porque aquela pessoa vai te levar para um lugar maior de amadurecimento. Tanto o homem quanto a mulher, tanto a mulher quanto o homem. Então, eu acho que a gente desvincular esse precisar do termo frágil, de eu preciso porque eu sou frágil, é diferente. Eu preciso porque eu quero crescer, porque a gente cresce junto, porque você é importante para mim. Eu acho que é nesse lugar, assim. Pelo menos para mim, quando eu escuto precisar, é uma coisa mais pesada. Uhum. Pois é, mas é isso que a gente precisa compreender. É que a gente precisa, porque a vida só segue através de um homem e de uma mulher. Sem um homem e uma mulher, a vida não segue. Então a gente precisa, a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. É sobre a vida, não é sobre as nossas escolhas só, né? É por isso que quando você fala nisso, e também está ligado, olha só, você vê a sutileza da coisa, e como a gente. Porque quando ele fala, quando vem essa coisa, logo em seguida ele coloca o desejo, que aí vem falar de um casal que está querendo justamente fazer isso, né? Assim, essa missão de dar seguimento à vida. E ela não engravida, né?
porque não é, não, isso tem uma importância, mas um homem e uma mulher não podem estar juntos só com essa missão. É uma compreensão, né, de que todos nós somos essa totalidade. Então, assim, se a gente fala que a gente não precisa, é como se a gente dissesse assim, eu só preciso do meu lado direito, do meu lado esquerdo, né? Eu não preciso do direito. Eu com o esquerdo só me viro bem. Pode partir aqui, pode. Tem um olho, tem uma boca, tem, né? Tem aqui uma narina, tem uma mão, pode deixar. Então, seria no sentido de que é para integrar o que você tem dentro, o masculino e feminino interno, especialmente. Você precisa do outro para espelhar o seu masculino interno. A mulher precisa do homem para espelhar e para unir o seu masculino interno. Assim como o homem precisa da mulher para unir e espelhar o seu feminino interno. É uma necessidade nesse sentido, para a função de completude mesmo. Exatamente, totalidade, exatamente. Totalidade. E aí, isso é interno, tem algo que é mais, que é sobre a vida, que é sobre algo muito profundo em todos nós, mas que também é sobre a gente reconhecer tanto a importância do homem, como reconhecer a importância da mulher. E isso está muito confuso, isso está muito difícil ultimamente, né? Porque antes, não que isso não fosse difícil, mas é como se as coisas estivessem mais definidas, assim, de um tempo diferente, né? O que era exatamente o que da mulher, o que era do homem. E hoje a gente busca e compreende essa igualdade, né? Mas é como que se, para ter essa igualdade, um precisasse excluir o outro. O movimento está sendo assim dessa forma, entende? A mulher, para se sentir melhor, ela diz: eu não preciso do homem, o homem também, eu também não preciso da mulher, e precisa sim. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos. E, inclusive, é uma dualidade, né, Marisa? Porque existe muito discurso, por exemplo, na polaridade do feminismo, né? Quando as mulheres falam, elas buscando a sua independência, os seus direitos iguais, né? De novo, falando que a gente não precisa desses homens, mas aí, ao mesmo tempo, quando tem os seus filhos e usam, né? Ficam sozinhas, digamos, o homem parte. E aí ela é a mãe solo, né? E aí elas reclamam que estão cuidando da educação daquele filho, que o homem não está presente, que fica tudo sob a responsabilidade dela. Então, como que isso fica num diálogo super dual? Ao mesmo tempo que se quer essa emancipação e o estabelecimento de um lugar de equiparação com o homem, ao mesmo tempo vem essa indignação dos homens que não estão tão presentes na criação do filho, ou mesmo quando moram juntos, estão casados, de repente não fazem uma atividade dentro da casa e é a mulher que faz a dupla jornada. Então, isso fica muito num conflito interno, né? Uhum. Eu vejo assim que tem muitas coisas para a gente ainda arrumar, e isso ainda é muito interno mesmo, né? A gente tem muita consciência das coisas, assim, sabe de muitas coisas, nem tudo é consciente ainda, e nem aquilo que está consciente a gente consegue empregar na vida, né? Eu assisti um vídeo sensacional esses dias, que mostra um experimento aí começou assim, com uma menina jovem, assim, sei lá, uns 19, 20 anos. E aí diz ela, como uma mulher, não sei se vocês assistiram, como uma mulher corre. Aí ela toda, né? Como uma mulher remessa, né? E como uma mulher luta, né? E aí passou um cara, aí passou para um outro cara, um cara jovem também. E aí, como uma mulher corre, e ele todo. E como uma mulher remessa,
E como uma mulher luta, ele, né? E aí, assim, mais outras pessoas. Aí depois trouxeram uma criança, né? As crianças, mais jovens ainda, mas não tão distante. Né? Uma menina, por exemplo, de uns 10 anos parecia. E ele perguntou como uma menina corre. E ela. E como uma menina arremessa. Ela, né? E como uma menina luta. Ela. Né? Gente, eu cheguei a ficar emocionada nesse vídeo. Achei sensacional, porque ainda os nossos jovens, né? É isso que a Lê estava dizendo, assim, que é uma coisa que é interna, que quando fala assim, precisa, sentimento que dá de fraqueza. Né? E internamente ainda os nossos jovens ainda sentem isso em relação às mulheres. Mas as coisas estão virando, né? Porque já vem outros jovens aí já com uma outra cabeça completamente diferente. Sabe? É muito emocionante, é muito lindo isso, muito, né? Então, as coisas estão acontecendo, mas ainda tem muita coisa ainda para, né, para virar, para a gente integrar, perceber sobre isso, né? Sobre essa coisa desse julgamento que a gente faz, dessas fragilidades todas, que todos nós temos nossas fragilidades, todos, homens e mulheres, e a gente precisa permitir também que os homens também tenham e sintam as fragilidades deles. Né? E para a gente realmente integrar isso, né? E perceber que nós somos iguais e precisamos uns dos outros. As mulheres são tão importantes quanto os homens. Né? Mas eu acho que ele vai falar mais alguma coisa aqui para a gente, com certeza. Vamos continuar para a gente seguir. A consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como mais importante e mais próximo numa relação conjugal, decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos toma mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante, nem proporciona em seu segmento um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos, ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano aparece apenas como uma preparação ou uma ajuda, uma consequência ou talvez uma doação adicional, ou então como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E por isso, também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se encontram amorosamente e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso, pois, ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida. O vínculo do casal. De acordo com uma bela expressão da Bíblia, através da consumação do amor, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. O mesmo também vale para a mulher. Esta imagem reflete um processo na alma,
cuja realidade experimentamos através de seus efeitos. Pois esse processo na alma cria um vínculo que, mesmo contra nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado e, por essa mesma razão, não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação provam o contrário. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido ou uma segunda mulher percebem a ligação da parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso se revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousa tomá-la e mantê-la tão plenamente como se fosse essa a sua primeira união. A razão é que o novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior, pois, de fato, só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado como tendo precedência sobre o novo vínculo, e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo no sentido original, como na primeira relação, está fora de seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que quando se rompe a primeira relação. Trago um exemplo a respeito. O ciúme. Uma mulher contou num grupo que atormentava o marido com seu ciúme. Reconhecia que seu comportamento era irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe: mais cedo ou mais tarde você vai perder seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse: quero agradecer-lhe por minha mulher. Esse homem tinha participado, muitos anos antes, de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem já estava havia 7 anos. Durante o curso, revelara, diante de todos os participantes, e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde veio a um novo curso, desta vez com a nova namorada. Durante o curso, ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido do ciúme dessa segunda mulher. Ela negara exteriormente a ligação do marido com a ex-namorada e, com seu ciúme, reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e sua própria culpa. Assim, seu ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia. Provocar uma separação parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido. A carne. O vínculo especial e, num sentido profundo, indissolúvel entre o homem e a mulher, nasce da consumação de seu amor. Só ela faz do homem e da mulher um casal e transforma os parceiros em pais. Para isso, não bastam o amor puramente espiritual e o reconhecimento público da relação. Por conseguinte, quando a consumação do amor é prejudicada, por exemplo, quando os mesmo que os parceiros o desejem. Por isso, tais relacionamentos carecem de compromisso e os parceiros, ao separar-se, não são afetados pelo sentimento de responsabilidade ou de culpa.
Quando a consumação do amor é prejudicada a posteriori, por exemplo, por um aborto intencional, a relação sofre uma ruptura, embora o vínculo permaneça. Se, apesar disso, o homem e a mulher quiserem permanecer juntos, precisam decidir-se novamente um pelo outro e conviver como se fosse essa a sua segunda relação, pois a primeira, via de regra, terminou. A consumação sexual é a manifestação da superioridade da carne sobre o espírito, sua veracidade e profundidade. Às vezes, somos tentados a depreciar a carne em favor do espírito, como se o que acontece através da força do instinto e da necessidade, do desejo e do amor, valesse menos do que o que nos ordenam a razão e a vontade moral. No entanto, o instintivo demonstra sua sabedoria e sua força justamente onde a razão e a moral esbarram nos próprios limites e falham. Pois, através do instinto, atuam um espírito superior e um sentido mais profundo, diante do qual fogem assustadas nossa razão e nossa vontade moral, nas situações difíceis. Por exemplo, quando uma criança cai na água e uma pessoa mergulha para salvá-la, ela não o faz após uma reflexão racional e uma vontade moral. Não, não. Ela o faz por instinto. Mas será seu ato, por essa razão, menos corajoso, menos certo, corajoso e bom? Ou ainda, quando um pássaro atrai com seu canto a companheira e eles se acasalam, constroem um ninho, chocam, têm filhos e os alimentam, têm filhotes e os alimentam, aquecem, defendem e guiam. Isso é menos maravilhoso por ser instintivo? O baixo contínuo. Um relacionamento de casal se desenvolve como um concerto barroco. Uma bela melodia soa nas escalas mais altas, enquanto um baixo contínuo a conduz, unifica e carrega, dando-lhe peso e completude. Num relacionamento de casal, o baixo contínuo soa assim: eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você. Eu tomo você como minha mulher, eu tomo você como meu marido. Eu tomo você e me dou, com amor. A carência. Para que a relação de casal entre homem e mulher cumpra o que promete, o homem deve ser homem e permanecer homem, e a mulher deve ser mulher e permanecer mulher. Assim, o homem deve renunciar e apropriar-se do feminino, e a possuí-lo como se pudesse tornar-se mulher e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser um homem. Em um relacionamento de casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece homem, e a mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. Se o homem pudesse desenvolver em si o feminino e possuí-lo, não precisaria da mulher. E se a mulher pudesse desenvolver em si o masculino e possuí-lo, não precisaria do homem. Por isto, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si as características do outro sexo frequentemente vivem sós. Eles se bastam. Pode continuar, Flavinha, porque agora ele vai falar do filhinho da mamãe, do papai, e depois ele vai falar de uma coisa que vai esclarecer bastante essa fala aí. O filhinho do papai e a filhinha da mamãe. Portanto, as ordens do amor entre o homem e a mulher envolvem também uma renúncia que já começa na infância. Pois o filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher em sua vida, que é a sua mãe. E a filha, para tornar-se uma mulher,
precisa também renunciar ao primeiro homem de sua vida, o seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai. E a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente o filho só chega a ser um eterno adolescente e queridinho das mulheres, mas não um homem. E, persistindo na esfera do pai, a filha muitas vezes só se torna uma eterna adolescente e a namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, ele frequentemente busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado ao pai se casa com uma filha ligada à mãe, eles têm mais chances de formarem um par bem-sucedido. De resto, o filho ligado ao pai costuma dar-se bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Ao contrário, o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Ânimos e ânima. Quando o filho permanece na esfera da mãe, o feminino inunda a sua alma, impedindo-o de tomar a masculinidade que vem de seu pai. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda sua alma, impedindo-a de tomar a feminilidade que vem de sua mãe. Carl Gustav Jung denominou o feminino presente na alma do homem de ânima, e o masculino presente na alma da mulher de ânimos. A ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. Curiosamente, porém, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres e com mais força quando a filha permanece na esfera do pai. Curiosamente, porém, ela sente então menos compreensão e simpatia por outros homens e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. A atuação da ânima na alma do homem se mantém dentro de seus limites, se ele passou cedo para a esfera do pai. Contudo, curiosamente, ele sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores das mulheres. E a atuação do ânimos na alma da mulher se mantém dentro de seus limites se ela retorna cedo à esfera da mãe. No entanto, curiosamente, ela sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Portanto, a ânima resulta do fato de o filho não ter tomado o pai e o ânimos resulta de a filha não ter tomado a mãe. Agora pode dar uma paradinha, Flávia, para a gente ver se alguém quer comentar ou quer refletir sobre alguma questão. Eu marquei aqui para mim, na página 45, na parte A carne, o segundo parágrafo, que ele fala: quando a consumação do amor é prejudicada a posteriori, por exemplo, embora o vínculo permaneça. Se apesar disso o homem e a mulher quiserem permanecer juntos, precisam decidir-se novamente um pelo outro e conviver como se fosse essa a sua segunda relação, pois a primeira, via de regra, terminou.
Eu fiquei pensando nisso porque eu acho que alguns casais permanecem, né, juntos, mas sem essa compreensão, né, do agora é um novo momento, né? Estou pensando aqui até numa ruptura, por exemplo, um casal que tenha acontecido entre eles um caso de traição, né? Ele deu aqui um exemplo de aborto, vou extrapolar para um outro exemplo que seria de uma traição, né? Acho que eventos muito fortes, muito marcantes para o casal. E que, apesar desses eventos super marcantes, escolhem permanecer juntos, né? Ou pelo menos simplesmente vão ficando, né? E a escolha também é feita, só de Uhum. não, né? Mas como que ele traz aqui como se tivesse que ter essa compreensão de que agora é um novo momento, é uma nova relação, né? Que algo original foi rompido, né? Mas acho que na vida, assim, no cotidiano, os casais não vão muito nessa compreensão. E eu acho que Uhum. é isso que acaba adoecendo mais a relação, né? Porque é como se esperasse que nesse novo momento as coisas fossem como antes, e já não tem mais como ser, né? Porque houve eventos super marcantes, né? Uhum. É, é, quando eu releio e vou vendo o que ele vai falando, né? Ele vai falando de uma forma muito objetiva tudo, né? E às vezes é difícil compreender mesmo, mas eu vejo tanta sabedoria, muito conhecimento em tudo isso que ele fala, porque o aborto e assim também como a traição, ou qualquer evento traumático ou difícil que um casal viva, né? É, aquela relação até ali viveu uma fase, né? A partir de um novo experimento, começa uma outra fase, e é um recontrato, que às vezes os casais conseguem fazer e às vezes os casais não conseguem fazer, né? Então, durante uma relação, durante um casamento, tem muitos recontratos, né? Porque algo se encerra e muitas vezes as pessoas não conseguem mesmo, né, fazer um novo contrato a partir de um evento, né, grande, traumático ou difícil, né? E ali se encerra, porque fechou aquele contrato e as pessoas não abrem outro. É isso, né? E é isso mesmo que acontece, né? Muitas vezes, sem as pessoas a gente está usando essas palavras e tá dizendo é isso, 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 assim, mas, né? Ah, tá, então agora eu sei, é isso mesmo que acontece, né? Muitas vezes existia um contrato inicial que é pela confiança. Até mesmo um aborto pode gerar uma desconfiança, né? De que eu não confio. Eu já participei de uma constelação, inclusive com o Juan Garriga, né? Que as perdas gestacionais tinham a ver com a falta de confiança da mulher naquele homem, né? Então os bebês não ficavam, né? E aí, né? E aí houve realmente a ruptura, porque ela via naquele homem um homem muito fraco mesmo, e toda a linhagem dos homens era muito fraca. Então rompe uma confiança, sabe? E naquele momento ela fala assim, rompeu, né? Não dá conta mesmo. Só que não é isso racional, não vai dar conta. O que tem a ver com aborto, né? Assim, ele não tem culpa disso, entendeu? Né? Faz sentido nenhum, né? Mas é algo que tá ali, né? Que tá nas questões dela. E aí você vai ver linhagem de mulheres, né? Onde os homens são mesmo muito desqualificados, e tudo mais, mas rompe a confiança. E aí ela não tem mais como ficar, é como a traição, entende? Esse homem não vai dar conta, né? Ou esse homem, né? Ele vai me enganar outra vez. Com essa mulher, né? Tô falando porque, né? O nome que aborta é a mulher, né?
Então, é isso. E aí precisa... E por isso elaborar, fazer o luto e cuidar disso e saber que, bom, a gente vai começar agora, né? Porque esse contrato fechou, a gente vai começar outro, né? Porque via de regra terminou mesmo. Aquele terminou. Já não é mais a mesma situação. Já não são mais as mesmas pessoas. Não são. Né? A caminhada 2 é uma caminhada muito difícil. Muito difícil. Por isso, é para gente grande, não é para criança mesmo, não. Né? E muitas vezes nós estamos, né? Por isso que ele está sempre falando dos pais, né? A carência, né? O filhinho da mamãe que não cresce, a filhinha do papai também que não cresce, né? E aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Mas obrigada, Lili, isso é muito importante mesmo. Então, são muitos recontratos. Por isso, às vezes, até quando a gente fala nas bodas, né? E cada boda tem um nome, e cada momento tem e cada pedra tem um significado, né? E tudo mais. Tem a ver com isso, né? Com a gente, às vezes, com os rituais, com a renovação, né? Daqueles votos. E muitas coisas se modificam, né? Tem que se modificar. Né? E a escolha de ficar tem que ser sempre, né? É a escolha, né? É a escolha de escolha. permanecer nesse Uhum. novo contrato. Pois é. E às vezes uma das partes não quer mesmo, né? E acabou. Né? E isso, né? Refazer o vínculo de confiança depois de algo traumático, né? É difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Bom saber que é difícil. Porque se a gente se iludir, a gente não, a gente vai se frustrando, vai se decepcionando, né? É isso. Me lembrei até de um filme, né, Ale? Aquele filme que a gente analisou do passarinho. Como é que é o nome? Enfim, eu ia falar também do. Eu estou vendo aqui, Lili, que a gente fez a análise do filme de ontem e a reflexão que a gente fez ao final foi de que O Ninho para Dois, o nome do filme. Ah, já vi. A reflexão que a gente fez no final, os dois primeiros tópicos que a gente colocou foi que o amor é para adulto e o amor é para quem tem coragem. Porque para enfrentar realmente uma relação a dois, todos os desafios que tem, né? Tem que ter coragem de enfrentar. Senão, não adianta. É porque tem as delícias e as dores, né? Não são só as delícias. Daí a coragem, né? Mas esse filme do Um Ninho para Dois, que a Lili lembrou aí o nome, que eu ia comentar, é porque, não sei se vocês viram, mas tem um evento traumático, e aí vai um mega spoiler, né? Não, eu já assisti. A filhinha do casal morre, né? E aí o marido acaba internado com depressão, então ele vai para uma clínica psiquiátrica e, enfim. E como que ela acabou passando por cima do luto, né? Conforme o filme vai decorrendo, ela se vê confrontada com a necessidade de elaborar o luto dela, mas ela querendo recuperar esse casamento, né? Porque, assim, cada vez mais o casal ia se afastando. E o marido num sentimento de culpa muito grande, né, em relação à morte da criança. Mas, em determinado momento, eles resolvem fazer essa escolha, né? E como que realmente, assim, é entender que é difícil para os dois, né? Quando ocorre um evento traumático assim, seja o aborto, seja uma morte, ou enfim, uma traição, ainda que seja, no caso de uma traição, né? Se a mulher trai o marido, ou o marido trai a mulher, as consequências disso vão ser as consequências vão ser duras
para os dois, né? Um porque sofreu a traição e o outro porque cometeu e sabe o que aquilo implica ali naquele contrato que tinha sido feito previamente, né? Então, assim, fazer a escolha de retomar o vínculo, né? A partir de um novo contrato, um novo combinado, requer mesmo essa coragem, né? Que a Alê trouxe. E são os processos de mortes, né, que a gente vai vivenciando também na vida, né? Porque se encerra algo, termina algo, que é a gente, o luto é isso, né, também. É a gente perceber esses processos de morte, não do outro que morreu, mas de algo também que morre dentro da gente, né? Verdade. Eu Vocês participaram, né, no workshop passado, quando a gente estava falando do masculino ferido, do feminino ferido. E isso também é algo muito importante que atua. O Bert-Hellinger está o tempo todo falando, né, dessa coisa aí do masculino e do feminino também. E a gente percebe, porque tudo que a gente está falando é o que a gente consegue olhar e perceber, né? Assim, os fatos, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí fez isso, fez aquilo, não fez, não sei o que e tal, e a gente vai interpretando, sem perceber que tem coisas muito profundas e muito antigas que continuam atuando na relação dos casais, sejam eles héteros, sejam eles homo, né? Dessa relação, porque tem sempre o masculino e o feminino nisso. Eu tive participando de um workshop também para profissionais com o Guilherme Leone, né, que foi com quem fiz a formação em constelação, e eu fui escolhida, né, para representar, sem saber, na verdade, mas depois eu soube que era um arquétipo da mulher. E a relação, a constelação, o tema da constelação era justamente a violência dentro da família, sabe? O abuso do álcool, das drogas. Então, assim, as coisas difíceis que a gente enfrenta também dentro da família, dentro da relação do homem e da mulher. E isso, quando foi uma constelação belíssima, e eu como mulher, né, representando esse arquétipo da mulher mesmo, a mulher, como nós aqui, né, eu olhava para uma fileira de mulheres todas caídas assim, sofridas, feridas, e os homens também. E nós estamos aguardando, que eu vi assim, sabe assim, você aguardando assim, quando é que a mulher e o homem vão resolver isso, para a gente poder seguir. E nós ainda não percebemos, por isso, quando a gente está falando agora de tomar, mas não é só tomar o masculino, é perceber que a gente precisa do homem. Porque senão a gente não se completa, a gente, sabe assim, nós vamos ficar assim, caídas as mulheres por um lado, os homens por outro, assim, ali me deu a total noção, é claro que só quando a gente está no campo a gente, né, não tem como explicar isso, né? Perceber o tamanho da dor que todos nós trazemos. E na nossa luta depois, né, nas relações, de ajustar isso nas nossas relações, nossa, é um trabalho, com certeza, de muita coragem e hercúleo. Hercúleo. Só Jesus, gente. Jesus, entende? Para, né, nos fortalecer nisso, nessa compreensão. Então, isso que a gente está lendo, isso que a gente está, assim, tendo essa oportunidade, né, é muito, muito importante para a nossa vida, para a humanidade, essa compreensão. Né? Porque quando a gente fala ainda nos homens primitivos e na masculinidade tóxica e tudo mais, a gente ainda vê estourar uma guerra, entendeu? Onde as mulheres, as crianças e os idosos se refugiam e os homens ficam para matar e para morrer. Mais uma vez, a gente aniquila eles do afeto, entende? E traz a violência. Epa, travou? Gente? Hello? Voltou, né? Voltou.
Entende? Então, você vê que a gente quer mudanças, mas ainda você vê, a gente ainda volta, né? E a gente precisa perceber isso, e o homem precisa ter esse valor, sabe? Estruturalmente, né? Ainda está, né? Exatamente, ainda Estruturalmente ainda está. está essa fórmula. E nessa constelação, o homem ficava lá, né, assim, sem compreender, assim, o que que eu preciso de fazer para que vocês, mulheres, né? E é muito interessante porque o homem estava sendo representado por uma mulher e a mulher estava sendo representada por um homem. Foi lindo isso, gente. Foi lindo, né? Porque ele tomando totalmente as dores das mulheres e ela tomando totalmente as dores do homem, sabe? E isso é muito importante, né? Para que o homem acesse isso e para que a mulher também acesse isso, né? E assim, a ideia também de eu, né, que estava ali assistindo, assim, que as mulheres estão muito confusas também, assim, sem entender exatamente o que que elas querem, se elas querem um homem, né, um hétero top, ou se elas querem um homem mais afetivo e que eles possam. E o homem está assim, né, perdido, completamente perdido. Essa foi a minha sensação ali, né? Eu travei de Até novo, né? porque, Marisa, eu não sei se você já percebeu, se já teve alguma paciente que falasse, por exemplo, assim, ele é muito sensível demais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a última. Aí, se o homem é sensível, né? Se ele acessa as emoções, aí ele é sensível demais. Aí fica assim, Então fica tudo muito perdido, né? Porque se idealiza esse homem que seja mais sensível, que escute melhor, que participe, mas aí se ele faz isso, ele não é másculo o suficiente, né? aí você fica assim, meio sem tesão, entendeu? Meio sem, né? Né? Como que Exato. isso fica perdido, né? Eu É muito, queria confuso, tá confuso, eu queria né? indicar um documentário que eu não sei se vocês já viram, botei aí no chat. The Mask You Live In, que Hum, fala sobre essa questão dos homens, né? E como que eles não foram ensinados e permitidos a acessar as suas emoções. E como que isso dificulta, né, na formação desses homens que vão chegando ao mercado, né? Depois que exatamente, eles né? crescem. Desses seres humanos. Desses seres Isso, pois é. humanos. Mas se a gente não precisa que eles fiquem na guerra para matar e para morrer, né? Então, assim, o que que a gente quer mesmo, né? Como é que a gente vai, né? O homem é para quê, né? Porque ele está lá garantido, ele está fazendo o papel dele. E ele está achando certo isso, que ele esteja lá, é ele que tem que estar lá. As mulheres vão se refugiar com as crianças e os idosos. E é ele que vai ficar lá, na linha de combate. Gente, isso é muito Uhum. grande. E nesse lugar a sensibilidade não tem Não, nenhum como? Como poder, ele vai né? fazer isso? Como é que ele vai fazer isso, entende? Se Se ele ele não fizer isso, ele bloquear. vai fraquejar. Exatamente, exatamente. Ele não vai dar conta. Então, assim, Uhum. esse reconhecimento é preciso que as mulheres deem ao homem, e, né, assim, até para que ele possa largar essas armas, Uhum. né? Até para que ele possa largar essas armas. Ou seja, é, é muito importante isso. O Bert Hellinger já sabe de tudo isso, né? Está ali escrito, passo a passo. Mas a gente ainda tem dificuldade de compreender e de levar isso para a vida, que a gente está falando aqui, para as nossas relações, né? Por isso aquele exercício que a gente fala, né? Amados homens, né? Vocês são muito importantes, né? Eu preciso de você, né? Mas não é como um gesto de fraqueza das mulheres, entende? É como um reconhecimento de que eles importam tanto quanto a gente e que sem eles, né? A gente não estaria aqui, né? E a vida não seguiria. Assim como também sem a gente não estaria aqui, né? Sem as mulheres e a vida também não seguiria. É isso, ó, iguais, né? A gente reivindicou que assim, ó, eles queriam estar aqui e a gente aqui, né? Não, a gente falou não, né? Eu sou tão importante, mas também não pode, agora a gente também não pode fazer isso, né? E a gente vai ficar na mesma coisa. E aí essa dor não vai cessar.
de um lado e do outro, né? Os dois são importantes. Então, já demos a nossa horinha, né? Vamos ficar aqui, então, na próxima. Então, a Claudinha segue com vocês para falar da reciprocidade. Deixa eu colocar aqui, deixa eu anotar, depois, né? Ok, meninas, muito obrigada, então, para a gente estar aqui, né? Deixando esse material, inclusive, lá também para o Multiportas, para quem quiser acessar. E a gente segue, então, né? Daqui a 15 dias. Ok? Bom descanso. Obrigada, boa noite para vocês. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada, Flávia, pela masculino. leitura. Viu? Imagina. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.